Olá, pessoal! Hoje a gente vai analisar um material que faz uma conexão, olha, no mínimo inusitada. Começa com as sobras de comida na geladeira e vai parar em algumas das maiores questões da vida. Pode parecer estranho, né? Mas fica por aqui, que tudo vai se encaixar. Pois é, tudo começa com aquela pergunta clássica que todo mundo já se fez na cozinha. A gente abre uma lata, usa só um pouquinho, guarda na geladeira e aí, dias depois, fica aquela pulga atrás da orelha. E agora, será que ainda dá para comer? É o ponto de partida perfeito, bem pé no chão, para a nossa análise de hoje. Então vamos lá. A primeira parte do material que estamos analisando é basicamente um guia super prático para essa questão, trazendo os fatos sobre quanto tempo os alimentos realmente duram depois de abertos. Olha só que interessante os detalhes aqui. Peixes, tipo atum e sardinha, são os que estragam mais rápido, coisa de 1 ou 2 dias no máximo. Já carnes e grãos, como feijão, aguentam um pouquinho mais, né? Uns 3, 4 dias. E as frutas em calda? Essas são as campeãs, chegam a durar uns 5 dias. A acidez, como a do tomate, até dá uma ajudinha na conservação, mas mesmo assim não faz milagre, o tempo é curto. E este gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro, né? Fica nítida a diferença entre o peixe, ali na esquerda, e as frutas lá na direita. É a prova visual de que, mesmo em um ambiente controlado, cada alimento tem seu próprio ritmo. É como se cada um tivesse um cronômetro diferente correndo contra o tempo. Então, a grande lição aqui é essa. Não importa o que a gente faça, a conservação tem um limite. No fim das contas, tudo tem uma data de validade. E é exatamente essa ideia que o nosso material usa como um trampolim para pular para uma discussão bem mais profunda. E agora, a coisa fica interessante. A gente sai da cozinha, dessa base bem concreta da comida, e o texto nos leva a pensar numa escala, uau, completamente diferente. A ideia é aplicar essa mesma lógica de validade, só que agora para coisas como ideias, princípios e valores. E aqui que está o pulo do gato. A análise sai do que é perecível para questionar o que seria permanente. A pergunta é forte. Se a comida na geladeira tem prazo de validade, será que os nossos valores, as nossas crenças, será que eles também expiram? É essa analogia que a fonte usa para investigar o que de fato consegue resistir à passagem do tempo. Certo. Então vamos entrar no argumento central do texto. A proposta dele é a seguinte: em total contraste com esse mundo físico onde tudo acaba, existem sim coisas que são eternas. E é nesse ponto que a análise vai mais fundo, sabe? Trazendo conceitos filosóficos e religiosos para construir essa ideia. O texto basicamente coloca duas coisas lado a lado, em oposição. De um lado, a gente tem a cultura, com seus modismos, as tendências que vêm e vão, né, mudam como o vento. E do outro lado, ele apresenta a palavra, que dentro do contexto desse material, significa um conjunto de verdades, de princípios divinos que seriam imutáveis, que não mudam, não importa o tempo que passe. E para dar força a esse argumento, a fonte vai direto nesse versículo de Isaías. A imagem que ele cria é muito forte, né? Pensa só, a natureza com todo o seu ciclo de nascer, crescer e morrer, tudo isso é colocado em contraste com algo que, segundo o texto, está acima desses ciclos, algo que simplesmente permanece. A partir daqui, a análise usa uma metáfora bem legal, a de uma construção. A ideia é, se a vida fosse uma casa, em que tipo de terreno ela estaria sendo construída? Seria num terreno meio arenoso, instável, cheio de tendências que mudam o tempo todo? Ou seria sobre uma base firme, algo sólido e que dura? E essa metáfora não vem do nada. A referência específica é de Mateus. A famosa imagem da casa sobre a rocha é usada aqui para ilustrar o que seria a sabedoria de se apoiar em princípios que, de acordo com a fonte, dão segurança e estabilidade. Não importa quais tempestades venham pela frente, sejam elas culturais ou até mesmo pessoais. Tá, mas então que fundamentos permanentes são esses? O texto foca em 2 pilares que ele apresenta como sendo essenciais e, claro, duradouros. O primeiro pilar é a família. Mas veja bem, não é descrita como uma instituição antiga, ultrapassada. É vista como um projeto fundamental, o lugar onde o caráter, a identidade e os valores tomam forma. O segundo é a fé. A fé é apresentada como uma luz, algo que ilumina o caminho e fortalece não só a pessoa, mas a comunidade inteira. E a ideia central é que esses conceitos não têm data de validade, eles seriam atemporais. Agora, o texto traz um ponto que vai meio que na contramão do que a gente costuma pensar. Normalmente, a palavra limite soa como algo que prende, que restringe, certo? Pois é, mas aqui a proposta é justamente o contrário, especialmente quando se fala do papel da verdade. Essa citação de João é usada para defender uma ideia forte, que os limites baseados na verdade não são uma jaula,
e sim um escudo, uma proteção. O argumento é que, ao compreender e viver segundo certos princípios, é que se encontra a liberdade de verdade. É uma inversão total de perspectiva. Então, para a gente amarrar tudo, resumindo a visão da fonte, o que realmente dura são estes 3 pilares. A palavra, que seria essa verdade que não muda, a família, como a base de tudo, e a fé, como aquela força que guia e transforma. Essa é a espinha dorsal do argumento pela permanência. E a análise chega no seu clímax com esta afirmação de Mateus. Essa é a declaração final, a mais forte de todas sobre o que é permanente. É o auge do argumento, né? Colocar essas palavras, ou seja, os princípios divinos, como a única coisa capaz de sobreviver a absolutamente tudo, inclusive a existência do próprio universo. E com isso, a gente fecha o círculo. Voltamos lá para o começo, mas agora com um olhar completamente diferente. Se tudo ao nosso redor, desde a comida na geladeira até as modas que vemos por aí, tem um prazo de validade, a grande pergunta que fica desta análise é: onde estamos colocando nosso tempo e nossa energia? O que de fato estamos tentando preservar na nossa vida? É uma reflexão, entanto, que começa com algo tão simples, o perecível, para nos levar a pensar no que poderia ser eterno,